Você não clicou por acaso. Você não está ouvindo isso por acidente. Esse vídeo foi colocado no seu caminho no exato momento em que sua alma começou a gritar por respostas. Pode parecer exagero agora, mas conforme os minutos passarem, algo dentro de você vai começar a se mover. Não é algo racional, é mais profundo do que qualquer explicação lógica. É como se uma parte esquecida de você começasse a despertar. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, um alinhamento de eventos externos com o estado interno da sua alma, uma resposta do invisível, um chamado silencioso do seu inconsciente, pedindo para ser ouvido. E talvez você nem saiba o que está procurando. Talvez esteja apenas cansado de carregar tanto, de tentar entender por que as coisas parecem desmoronar justo quando você está tentando se encontrar. Mas há algo que você precisa saber. Toda a dor que você sente agora, toda a confusão, todo o vazio que você tenta preencher, não são sinais de fraqueza. São portas que levam exatamente para onde sua alma precisa ir. E se você resistir, elas se trancam. Mas, se tiver coragem, você vai enxergar o que ninguém nunca te ensinou. Esse vídeo vai te guiar por essas portas, uma por uma. Não com promessas, mas com verdades cruas que estavam enterradas dentro de você. Verdades que vão mudar tudo, mas só se você estiver pronto para encarar. E eu te aviso, algumas partes vão doer, porque esse não é um vídeo para te agradar, é um espelho que te mostra quem você é e quem você foi forçado a esquecer. Você passou uma vida inteira tentando entender por que certas coisas nunca dão certo. Por que você ama quem não te ama? Por que você se doa para quem não fica? Por que você luta e continua no mesmo lugar? Como se estivesse dentro de um ciclo invisível, um labirinto sem saída? Mas o que você ainda não entendeu é que esse ciclo não foi criado do lado de fora. Ele mora dentro de você. Desde criança, você foi treinado a se esconder, a engolir o choro, a disfarçar a raiva, a sorrir enquanto sangra por dentro. Você foi condicionado a ser o que esperavam de você, a vestir máscaras para ser aceito, e sem perceber, começou a negar sua própria essência. Carl Jung dizia que tudo aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece, apenas desce para as profundezas, para a sombra. E a sombra não se cala. Ela te atrai para relacionamentos que machucam, te coloca em situações onde você é usado, ignorado, diminuído, não porque você merece sofrer, mas porque existe algo dentro de você que precisa ser visto. E sabe o que é mais cruel? A maior parte das pessoas nunca percebe isso. Elas vivem décadas achando que o mundo está contra elas, quando na verdade estão presas numa prisão construída pelo próprio inconsciente. Você atrai o que ainda precisa curar. Você repete os mesmos erros até que tenha coragem de quebrar o padrão. Mas não se engane, romper com isso exige uma força quase sobre-humana, porque o mundo te ensinou a se adaptar à dor, a chamar de amor o que é apenas carência, a aceitar migalhas e agradecer por elas. E agora, neste exato momento, talvez tudo dentro de você esteja dizendo: é demais, eu não aguento mais me decepcionar, não nasci para sofrer assim. E você está certo. A alma começa a despertar quando o sofrimento se torna insuportável, quando a dor já não cabe mais dentro do peito e o grito silencioso por mudança começa a ecoar. Esse vídeo não está aqui para te consolar, ele está aqui para quebrar as correntes, mesmo que isso doa, porque às vezes a libertação é brutal, mas é a única forma de nascer de novo. Você precisa entender, a vida não vai te dar aquilo que você pede com palavras,
Ela te dá aquilo que você vibra com a sua alma. E se sua alma está fragmentada, você vai continuar recebendo o reflexo do seu desequilíbrio. A cura começa quando você decide olhar para dentro, quando para de culpar os outros e começa a entender que todas as respostas estão nas partes suas que você escondeu por medo de não ser amado. Por isso você está aqui, porque chegou a hora de olhar no espelho, de ver a sua sombra, de entender o que realmente está te sabotando e decidir de uma vez por todas que não vai mais fugir de si mesmo. Você está pronto para isso? Porque a partir daqui não tem mais volta. Ou você volta a dormir ou segue acordado para a jornada mais brutal e mais libertadora da sua vida. Você já percebeu que existem momentos que simplesmente param um tempo? Você está andando pela rua, perdido nos próprios pensamentos, e de repente algo te para. Não sabe se foi um olhar, uma música, uma frase, um vídeo como esse, mas alguma coisa atravessa sua alma, como se dissesse: chegou a hora. E não importa o que você faça depois disso, a sensação de que algo mudou dentro de você não vai embora. Esse momento é raro, é sagrado, e ele não acontece por acaso. Carl Jung dizia que o inconsciente opera em sincronicidades. O universo fala com você através de sinais que sua alma pode entender. E quando você recebe uma mensagem como essa, no exato instante que tudo está desmoronando, é porque chegou o tempo de se lembrar de quem você realmente é. A dor que você sente agora não é punição, é um chamado. É o último empurrão antes do salto, antes do despertar. Você já viveu tempo demais ignorando sua intuição, calando sua alma, se conformando com pouco, aceitando viver apagado, tentando ser pequeno para caber no coração dos outros. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu com uma chama que foi sufocada pelo medo, pela vergonha, pelo abandono, pelas mentiras que contaram a você desde pequeno. Mentiras como: você precisa ser perfeito para ser amado, você precisa agradar todo mundo, você tem que ser forte o tempo todo. Não. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser inteiro, você precisa ser você, mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, mesmo que isso signifique perder tudo que não ressoa mais com a sua essência. Porque o que você perder nessa caminhada não era seu, era apenas um reflexo da sua antiga versão. E a verdade é brutal, mas libertadora. Você nunca foi rejeitado por ser demais. Você foi rejeitado por pessoas que só sabiam lidar com quem vive pela metade. Você não foi abandonado porque era fraco. Foi abandonado porque estava despertando, e quem ainda dorme não sabe amar quem já acordou. É por isso que, muitas vezes, você atrai quem não pode ficar, porque você está evoluindo. E a evolução assusta. Ela exige que a verdade venha à tona. E a maioria das pessoas prefere fugir da verdade, inclusive você. Mas agora, você não pode mais fugir. O universo já apertou todos os botões, já tirou o que precisava tirar, já fez doer onde precisava doer. Agora é você com você. Você vai continuar culpando o mundo, os pais, os ex-relacionamentos, a infância? Ou vai tomar a responsabilidade pelo que vibra, pelo que permite, pelo que continua aceitando? Tudo começa quando você para de procurar fora aquilo que falta dentro e começa a olhar no espelho não com vergonha, mas com coragem. Você precisa olhar nos olhos da sua sombra. Precisa reconhecer que há partes suas que odeia, que reprime, que quer enterrar. Mas essas partes estão te implorando por luz, e só você pode dar essa luz. O processo de individuação, como Jung te chamava, é a jornada de integração. É quando o ser humano decide deixar de ser uma máscara para se tornar inteiro. É um processo solitário, porque quanto mais você se encontra, mais você percebe que o mundo que conhecia era falso. As amizades eram conveniência, os amores eram apego, os valores eram condicionamento. E aí você se sente perdido, flutuando entre dois mundos, sem mais se encaixar no antigo, mas ainda sem chão é novo. Isso se chama renascimento. E todo renascimento exige morte. Morte do ego, dos papéis que você representa, da identidade que você criou para se proteger. E às vezes, isso dói tanto que parece que você vai quebrar. Mas não vai. Você está apenas sendo lapidado, porque só assim a alma se revela.
e só assim você passa a atrair o que realmente está em sintonia com a sua essência. E é por isso que você precisava ver esse vídeo agora, porque sua alma pediu, porque chegou o fim de um ciclo, porque está na hora de fazer escolhas que antes pareciam impossíveis. Está na hora de cortar laços, silenciar vozes, sair da plateia e voltar a ser o protagonista da sua própria história. Você sabe o que precisa fazer, mesmo que ainda não tenha coragem, mesmo que ainda esteja tremendo por dentro. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é a decisão de seguir apesar do medo. A alma desperta quando você começa a honrar cada ferida como um portal, cada lágrima como um batismo, cada silêncio como um altar onde Deus fala. E agora, Ele está falando com você. Não como a voz que vem do céu, mas como a vibração que toca o seu peito, que mexe com seu estômago, que arrepia sua pele. A sua alma está dizendo, você não está aqui por acaso. Você já esperou tempo demais. Agora, levanta, vai, escolhe, muda, assume e finalmente volta a ser inteiro. Porque nada, absolutamente nada do que você está buscando vai ser encontrado do lado de fora até que você honre quem é por dentro. A maioria das pessoas caminha pela vida como se ela fosse uma estrada fixa, com placas previsíveis, curvas suaves e sinais visíveis. Mas você já percebeu que, às vezes, os maiores rompimentos da nossa alma não têm explicação lógica? Eles não se anunciam, não pedem permissão, eles apenas acontecem. E é aí que a vida muda, e é aí que Deus se move. Você já sentiu como se tudo estivesse desmoronando e, ao mesmo tempo, alguma parte silenciosa dentro de você estivesse despertando? Como se, por trás da dor, existisse algo observando, esperando, murmurando: agora sim você está pronto. Carl Jung dizia que o colapso não é o fim, é o início da integração. Quando tudo em você quebra, quando suas máscaras já não se sustentam, quando o orgulho se cala, finalmente a alma encontra espaço para falar. E, meu Deus, como ela grita! Mas poucos ouvem, porque muitos estão ocupados demais, tentando remendar o antigo, tentando voltar ao que era confortável, tentando parecer fortes. Mas não existe cura verdadeira no fingimento. Não existe transformação onde há resistência. E Deus não força portas trancadas. Ele sussurra. Ele permite que a escuridão entre para que você acenda a própria luz. Ele permite o abandono para que você volte a se escolher. Esse vídeo está aqui por um motivo maior. Talvez você não entenda agora, mas seu espírito entende. Sua dor entende. Sua sombra entende. Você foi treinado para fugir de si mesmo, para ter medo do silêncio, para desconfiar das pausas da vida. Mas são nesses momentos que o sagrado se aproxima. Carl Jung não falava de religião, ele falava de mergulhos internos, de encontros com arquétipos, de conversas com o inconsciente. E tudo isso é Deus se comunicando, não com palavras externas, mas com símbolos internos, com sincronicidades, com chamados que você sente, mas não consegue explicar. Você chegou até aqui porque parte de você já está pronta, não totalmente curada, não completamente forte, mas pronta o suficiente para parar, olhar e deixar que algo mude de dentro para fora. E agora é só o começo, porque o próximo passo vai exigir de você tudo o que sempre evitou. Mas lá também está a liberdade. Você não está aqui por acaso. E sabe como eu sei disso? Porque ninguém encontra esse tipo de mensagem quando está distraído. Ninguém chega a este ponto do vídeo sem que algo maior dentro de si esteja pedindo por mudança. Você foi guiado até aqui por um motivo que ainda não pode compreender totalmente, mas sua alma já reconhece. É agora que tudo começa a se revelar. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme enfrentar contém a chave da sua libertação. E talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava se tornar outra pessoa para ser digno do amor de Deus, da aprovação do mundo ou até da própria paz. Mas agora você está começando a entender que é justamente sendo quem você realmente é que o divino opera. A dor não é a sua inimiga, ela é a sua convocação.
A solidão não é um castigo, ela é um portal. O silêncio não é ausência, é presença disfarçada. E tudo o que você achava que era o fim era apenas Deus cochichando. Acorde. A alma não desperta com barulho, ela desperta com verdade. E neste exato instante em que você está com os olhos fixos na tela, algo dentro de você está se reorganizando. Há partes suas que estavam enterradas e agora estão tentando emergir. Você sente isso? É sutil, mas é forte. E é irreversível. Você pode tentar negar, voltar para a zona de conforto, se distrair de novo, mas uma vez que você toca esse nível de consciência, nunca mais será o mesmo. Você não precisa entender tudo agora, nem precisa fingir que está pronto. A única coisa que você precisa fazer é continuar. Um passo por dia, um olhar mais profundo, uma escolha mais honesta, uma conexão verdadeira com quem você é por dentro. E se essa mensagem falou com você, se ela mexeu em algo que nem você sabia nomear, então não ignore esse chamado. Inscreva-se aqui no canal Código Supremo, porque este espaço não é só um canal, é um espelho, uma lanterna, uma travessia. E aqui, a cada novo vídeo, a gente vai mais fundo juntos. A jornada real começa quando você aceita que não está sozinho. E a verdade é que Deus está com você até quando você acha que Ele se calou. Volte aqui sempre que esquecer disso. E nunca mais permita que o mundo silencie aquilo que Deus despertou dentro de você.